Gente, ter um filho é uma experiência única. Olha, toda mãe sabe disso, todo pai sabe disso. E tudo começa na descoberta, período de medos, de incertezas, alegrias e, claro, mais um infinito de sentimentos que só uma mãe, só um pai podem entender. E olha, para falar um pouquinho mais sobre esse momento na vida de um casal e também para contar a experiência deles em descobrir que teria um filho com autismo, a gente convidou aqui no estúdio para contar um pouquinho dessa experiência a Cláudia e o Rafael Ginter, tá certo? Ginter. E também o nosso querido Thor. É isso, Thor? É você. Eu tenho animais. Ah, ele tem animais. Ele tá falando direto que ele tem animais. Ele é um fofo, ele é lindo. Gente, olha só. A Cláudia escreveu esse livro aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer esse livro aqui. Ainda não consegui ler o livro por completo, viu, Cláudia? Comecei a ler um pouquinho, mas com certeza irei ler sim, porque me interessou bastante e principalmente, eu tenho certeza, a galera de casa que tem algum familiar que tem autismo vai querer saber um pouquinho mais também. Por que você resolveu escrever esse livro? Conta um pouquinho da história. A ideia foi oferecer justamente aquilo que me faltou. Né? Quando nós tivemos acesso ao diagnóstico, a busca pela internet, ela te oferece muitas informações de ordem teórica e, de modo geral, essa informação ela é sempre muito negra, muito pesada, né? Sempre a pior versão era o que nos era apresentado. E a gente não era isso que a gente buscava. A gente queria saber assim, tá, mas e agora o que eu faço? Né? Quando esse diagnóstico realmente ele se confirma, qual é o melhor caminho? Por onde a gente começa? Como é que a gente anuncia isso na família? Como é que você descobriu que o Thor tinha autismo? Logo de cara, no início, quando ele nasceu? Como é que foi? Na verdade, a avaliação ela é uma avaliação que acontece através de um neuropediatra, um psicólogo, se possível, né? Não demanda exames de ordem específicas, na verdade, uma boa avaliação, uma boa anamnese, uma boa conversa, uma boa observação, ela já dá conta de fazer esse parecer final. Lógico, existem testes da psicologia que faz para conhecer um pouquinho mais sobre essas questões comportamentais da criança. O que eu quero dizer é que os testes que são feitos, uma ressonância, um teste de X frágil, por exemplo, genético, é muito mais ou para eliminar outras possibilidades ou para pensar na associação de. Nós tivemos o diagnóstico do Thor com 2 anos e 4 meses. Por conta do que existia uma demora no desenvolvimento da linguagem, uma dificuldade de interação social e alguns comportamentos atípicos que ficavam marcados. Crianças como o Thor têm tendência de brincar de uma maneira diferente do que as outras crianças. O que ele fazia na época do diagnóstico, por exemplo? Ele não brincava com os brinquedos, ele muito mais não tinha uma exploração propriamente dita. Ele gostava, por exemplo, de animais. E daí, para brincar de animais, eles colocavam todos eles em filinha. E pronto, aí acabava a brincadeira. Que Você já tem era animais selvagens, né, Thor? Sim. Você tem um monte de animais selvagens, né? Eu construí uma arca gigante. Ai, que querido! Ele quer libertar todos os animais do zoológico, ele falou. É mesmo. É mesmo? Pra eu tomar conta deles. Todos esses animais são amados pelos seres humanos, que nem eu. Ai, que fofo! E daí tem algumas crianças que têm alguns interesses específicos, né? Então a gente já ouviu falar há muito tempo. Uns que gostam de dinossauro, outros gostam de carro, outros gostam de mapa. E a mídia, filmes já demonstraram alguns interesses como esse, né? O Thor continua apaixonado pelos animais, assim, é um foco de interesse dele. E você relatou tudo isso no livro. E o papai, o Rafael, ajudou muito. Porque, gente, em situações como essa, a família, mais do que nunca, tem que se unir. É fundamental nesse sentido, né? Vocês dois, até pelo livro, você relata isso, que a união até parece, pelo jeito, foi maior ainda, né? Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram, até em relação à busca de saber um pouquinho mais de doença, de saber um pouquinho mais sobre como tratar, sobre o que é? Vocês encontraram alguma dificuldade a respeito disso? Assim, Suzana, na verdade, como a Cláudia ela relatou no início, quando a gente teve acesso ao diagnóstico do Thor,
Naquele momento a gente morava fora do país, então foi pra gente um tanto quanto complicado, porque a gente não confia da mesma maneira. Nada como a gente estar de volta no nosso próprio meio. E a gente, sim, imediatamente a gente foi buscar muita informação via internet, viu o que a gente tinha na época. E a gente só tem acesso a dados técnicos, que pra gente é como leigo, como um primeiro encontro com esse tipo de diagnóstico, é como grego pra gente. Então, isso motivou bastante a Cláudia, né, em buscar escrever esse livro, para que outros pais que venham a ter acesso, venham a ter esse diagnóstico com seus filhos lá para frente, não sofram com a mesma dificuldade que a gente sofreu, de ter alguma coisa positiva em que a gente pudesse se agarrar como esperança e como motivação. Como os pais, Cláudia, devem tratar? Como é que você diria que teria que ser o tratamento especial dos pais com os filhos que têm o autismo? Olha, Susan, eu costumo dizer que quanto antes for rompido o peso que o diagnóstico gera dentro da família, maior é o ganho para todos. Então, quanto mais se demora para lidar de fato, de frente, de verdade com essa realidade, maior é a perda. Porque a gente deixa de estimular, a gente deixa de fazer coisas para essa criança. E o bacana é que eu acredito que seja importante, é quanto mais natural a gente for diante da diferença, mais nós nos igualamos a ela. Então, eu acho que é fazer o que tu faria por qualquer filho. Beija, amassa, brinca, corre, pula. Claro que de uma maneira mais intensa, né? Então, assim, a gente vai para fono, a gente vai para terapeuta ocupacional, a gente vai para o psicólogo, a gente vai para o professor de apoio, a gente conversa na escola. O movimento que a gente faz, certamente, é muito diferente de outros pais que não têm essa questão em casa. Claro. Mas eu sempre digo assim, rompam com o peso do diagnóstico o quanto antes. Como ele é carinhoso. É porque ele é fruto de amor. Pois é, que né? querido. Então, a gente tem essa relação com ele. Eu acho que isso que é o bacana das pessoas pensarem assim, a gente carrega muito aquilo que a gente trouxe enquanto informação teórica que ainda não se rompeu. Se diz que autista não gosta de abraço, autista não faz contato ocular, eu vi isso até autista num filme vive no seu... Então, assim, existem vários graus, não digo nem graus, mas a forma como esse sintoma se manifesta em cada criança é que faz a diferença. E, claro, a gente faz muito isso com ele desde muito cedo. Né? Então, assim, de descobrir... Tem épocas que ele vai dormir, às vezes eu tô lá coçando as costas dele, ele dou uma mexidinha, faço um carinhozinho, daqui a pouco... chega, que já tá me incomodando. Porque, às vezes, uma coisa que é importante dizer, não é que as crianças não gostam de carinho. Algumas crianças com autismo, eles têm uma hipersensibilidade. E aquilo que nos causa, na verdade, conforto, prazer e uma sensação agradável, para algumas crianças, isso é desconforto. É porque, assim, é legal a gente colocar aqui que autismo, as pessoas intitulam como sendo que a pessoa acaba vivendo um mundo só dela. Mas o Thor, eu não percebo isso. É que a gente também trabalha bastante. É que vocês conseguiram desenvolver um outro lado dele. Eu falo isso no livro, assim, a gente não posso dizer o que seria do Thor se nós tivéssemos agido da maneira se nós não tivéssemos agido dessa maneira, né? Possivelmente, ele seria uma criança, não sei se ele teria desenvolvido tanta linguagem, não sei se ele teria desenvolvido tanta interação social. Ele frequenta a escola comum, regular? Normal. Frequenta. Tem amiguinhos? Tem amiguinhos. E claro, né, Susan, acho que lá na escola é onde as coisas aparecem realmente de fato, assim... Os interesses são diferentes, de repente ele vai se alinhando. Cada vez mais grudado nessa mãe, né? De repente o que as crianças brincam agora, nem sempre é a mesma brincadeira que ele gosta de brincar, mas a gente tem uma sorte de que tem alguns amigos muito, muito bacanas, alguns amiguinhos da mesma idade que conseguem entrar na onda dele, brincar com ele da forma como ele acha interessante e gostoso e que tem ajudado, claro, muito no desenvolvimento da linguagem. Tá, Cláudia, assim, ó, tem o seu livro, gente, A História do Thor, isso é muito bacana, assim, para quem quiser ter acesso a esse livro, faz como? O livro está à venda na Livraria Catarinense, né, de todos os estados, fora do estado também, na Livraria Catarinense de Balneário Camboriú. O livro é vendido à pronta entrega, tá lá, chegou, tem o livro. Em outros lugares, que não seja Balneário Camboriú, é feito sob encomenda.
né? Então tu vai lá e queria o livro, a história do Thor, se não for de Balneário Camboriú, consegue por encomenda ou pelo site, que é www.livrariascatarinense.com.br, acho que é isso. Tá, mas E daí assim... tem lá o acesso. O acesso certinho. Isso. E o mais legal, gente, olha só o que a Cláudia fez, o que ela se disponibilizou a fazer. Ela passou o contato dela mesma, que eu vou passar agora aqui, ou seja, você pai ou mãe, familiar, que tem qualquer dúvida a respeito de autismo, sobre qual profissional procurar, sobre como agir, sobre o que fazer, ela então passou esse contato que eu vou passar agora, é o 9952-5226, vou repetir, 9952-5226. Você pode ligar, falar diretamente com a Cláudia, com certeza ela vai contar um pouquinho da experiência dela e vai te auxiliar também nessa trajetória de amor e sucesso, porque vocês, com certeza, a gente pode dizer, é uma trajetória de sucesso junto com o Thor. Que bonito, que legal. Parabéns, viu, pela experiência e pelo filho lindo que vocês têm. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês aqui no programa, Rafael. Thor, Animais Selvagens. Que fofo, obrigada, Cláudia.